Você sabia que um dos robôs mais queridos do cinema quase voltou sem um dos protagonistas do filme original? Hoje vamos revelar curiosidades incríveis sobre um robô em Curto-Circuito 2. A divertida sequência de ficção científica que marcou a infância de milhões de fãs nos anos 80. Neste vídeo você vai descobrir os bastidores da produção, segredos das filmagens, detalhes que muita gente nunca percebeu e fatos curiosos sobre Johnny 5, o robô que conquistou o público com sua inteligência, humor e carisma. Você também vai conhecer histórias sobre o elenco, cenas marcantes, locais de gravação e decisões que mudaram completamente o rumo da sequência. Inclusive, sabia que Steve Guttenberg recusou voltar para o filme sem nem mesmo ler um roteiro e, anos depois, revelou que se arrependeu dessa decisão? Então já deixe o seu like, inscreva-se no canal Black Cloud Filme e ative o sininho para não perder nenhuma curiosidade sobre os grandes clássicos do cinema. Agora prepare-se, porque Johnny 5 está de volta, e estas curiosidades vão surpreender você. Um Robô em Curto-Circuito 2, que originalmente chama-se Short Circuit 2, é um filme americano de comédia e ficção científica lançado em 1988. Sequência do filme Um Robô em Curto-Circuito, lançado em 1986. Inclusive o canal Black Cloud Filme já produziu um vídeo sobre um robô em curto-circuito e o link desse vídeo estará disponível fixado no primeiro comentário. Um Robô em Curto-Circuito 2 foi dirigido por Kenneth Johnson, em sua estreia na direção de longas-metragens. Estrelado por Fisher Stevens interpretando Ben Jarvis, Michael M. Sekian como Fred Ritter, Cynthia Gibb como Sandy Banatoni e Tim Blaney como a voz de Johnny 5. O personagem principal, um robô amigável, ingênuo e autoconsciente. Um Robô em Curto-Circuito 2 foi lançado pela TriStar Pictures em 6 de julho de 1988. O filme recebeu críticas mistas e não obteve o mesmo sucesso financeiro que seu antecessor, arrecadando apenas 21 milhões de dólares, e para produzir o filme foi gasto um orçamento de 15 milhões de dólares. Um Robô em Curto-Circuito 2 foi inicialmente desenvolvido para o diretor do filme original, John Badham, o dirigisse, mas John Badham desistiu de dirigir Um Robô em Curto-Circuito 2 para dirigir o filme Tocaia, 1987, e foi substituído pelo cineasta Kenneth Johnson, mais conhecido como criador-produtor da série de TV dos anos 1970 A Mulher Bionica, O Incrível Hulk, bem como da franquia de ficção científica V. As filmagens principais de Um Robô em Curto-Circuito 2 ocorreram entre 13 de setembro a dezembro de 1987 em Toronto, Ontário, Canadá. Apesar do filme se passar em uma metrópole americana, muitas das cenas ao longo do filme apresentaram pontos turísticos importantes de Toronto. 5 robôs foram usados para filmar o personagem Johnny 5. Complicações foram relatadas com seus sistemas hidráulicos e elétricos devido ao clima chuvoso e frio durante a produção. O orçamento do filme foi de 15 milhões de dólares. O filme foi originalmente intitulado Short Circuit 2, More Input, como visto em grande parte do material promocional. Nas bilheterias, Um Robô em Curto-Circuito 2 ficou em 7º lugar em seu primeiro fim de semana após o lançamento nos cinemas, arrecadando 3.843.067 dólares. O filme terminou com 21.630.088 dólares, quase metade do que o primeiro filme Um Robô em Curto-Circuito arrecadou. Ficou em 45º lugar nas bilheterias dos Estados Unidos em 1988. Um
Um Robô em Curto-Circuito 2 foi homenageado com o prêmio Vinsor MCK e o filme foi indicado ao Saturn Awards nas categorias de Melhor Filme de Ficção Científica e Melhores Efeitos Especiais, que foram desenvolvidos por Eric Allard e Jeff Jarvis. Um Robô em Curto-Circuito 2 foi relançado em mídia de home video em 7 de agosto de 2001 e relançado em DVD em 24 de abril de 2007, que incluía um making-of featurette sobre o ator Fisher Stevens. Em 2010, o filme foi lançado mais uma vez com uma capa alternativa. Um disco Blu-ray do filme foi lançado em abril de 2011, embora nenhum extra tenha sido incluído. Em 2021, o filme foi lançado em Blu-ray no Reino Unido, com vários extras e making-offs do filme, incluindo comentários de Kenneth Johnson. Os produtores queriam que Steve Guttenberg se comprometesse com a sequência Um Robô em Curto-Circuito 2 mesmo sem um roteiro, mas ele recusou. 20 anos depois, Steve Guttenberg expressou em uma entrevista que se arrependia de ter recusado a oportunidade de estrelar este filme. Embora seja geralmente dito que a cidade do filme seja Nova York, Oscar dá ao número 5 um guia turístico com Saint Louis na capa. As filmagens aconteceram em Toronto. As cenas iniciais, em que eles estão vendendo na rua, foram filmadas na verdade no cruzamento das ruas Yonge e Dundas, em Toronto. A maioria dos prédios que aparecem na cena não existe mais. O prédio do Hard Rock Café ainda está lá, mas o Hard Rock fechou em 2017. A cerimônia de cidadania no final do filme foi filmada no gramado sul do Queen's Park, em Toronto. Este é o prédio da Assembleia Legislativa de Ontário, equivalente ao Capitólio de um estado nos Estados Unidos. Em 2013, foi anunciado que um remake do filme original Um Robô em Curto-Circuito, 1986, estava em desenvolvimento. Fisher Stevens manifestou interesse em retornar. O remake proposto teria um tom mais sombrio do que os filmes originais. Um Robô em Curto-Circuito 2 recebeu críticas mistas e teve um desempenho decepcionante nas bilheterias. Um terceiro filme Short Circuit nunca foi produzido. Segundo Johnny 5, ele teve sua memória RAM aumentada para 500 megabits entre sua saída de Astoria e sua ida para a cidade. Jack Weston se aposentou da atuação após este filme. Ele faleceu 8 anos depois do lançamento do filme, em 3 de maio de 1996, aos 71 anos. Como forma de promover este filme, alguns cinemas ofereceram uma sessão dupla com o filme Viro, Na Terra da Magia, 1988, pelo preço de um único bilhete. Stephanie Sack, do primeiro filme, interpretada por Ellie Sheed, tem uma breve participação em áudio em Um Robô em Curto-Circuito 2, gravada em uma fita cassete, e faz uma rápida referência a Newton Crosby. Outra referência importante é feita sobre a relação de trabalho e o histórico de Ben Javeri e Newton durante a tentativa de Fred Ritter de vender Johnny 5 para uma corporação. Após os eventos do primeiro filme, a Nova Robotics foi fechada e os robôs restantes foram destruídos. O elenco do filme Um Robô em Curto-Circuito 2 inclui um vencedor do Oscar, Fisher Stevens, e um indicado ao Oscar, Michael McKean. David Emblem estrelou anteriormente Capitão Power e os Soldados do Futuro, 1987. Assim como muitos membros do elenco do filme, a atriz Cynthia Gibb, que interpretou Sandy, frequentemente comentava como era fácil esquecer que Johnny 5 era uma máquina. Como o diretor Kenneth Johnson dava grande ênfase à emoção humana e orgânica, os manipuladores, que operavam o robô por meio de hastes de metal extensíveis e controles remotos a poucos metros de distância, estavam incrivelmente imersos nas cenas. Cynthia Gibb e o restante do elenco muitas vezes se pegavam tendo conversas completas e espontâneas diretamente com o robô entre as tomadas, ignorando completamente os humanos que o operavam. David Emblem e Wayne Best também participaram da série de TV Captain Power and the Soldiers of the Future, que havia estreado um ano antes. Tanto essa série quanto este filme foram filmados no Canadá.